Hare Krishna, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Hare Clube do Livro. Meu nome é Aradhana Devidasi e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mês de Kartika. Então estamos a pouco menos de 20 dias de uma festividade muito importante que a gente celebra dentro da consciência de Krishna, que dura um mês. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, e para quem está chegando agora, não conhece esse passatempo, fiquem tranquilos. Ao longo das semanas, os devotos vão compartilhar muito conteúdo a esse respeito. Então, a ideia desse vídeo não é a gente descrever o passatempo do mês de Kartika, que em especial é o passatempo de Krishna como Damodara, o passatempo em que Krishna é amarrado por sua mãe. Então, a gente pode até deixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem quiser ler esse passatempo no Vedabase, tá bom? Mas a nosso intuito hoje, nesse vídeo curtinho aqui que eu estou fazendo com vocês, é a gente discutir um pouquinho sobre esse aspecto do que conquista Krishna, do que amarra Krishna. Então, aproveitarmos essa oportunidade, esse preparo que a gente está fazendo para o mês de Kartika, para nos conectarmos e conhecermos um pouco mais, assim, glorificarmos essa devota que se apresenta como mãe de Krishna no mundo espiritual, e que através do seu exemplo nos inspira muito e que pode nos conectar mais com Krishna, principalmente nesse mês em que vamos estar juntos ao longo desse período, meditando, lembrando e cantando sobre esse momento dela com seu filho. Então, nesse passatempo, Mãe Yashoda, ela amarra Krishna e, como toda mãe, ela tem esse humor de querer cuidar, proteger e também educar o seu filho. Então, com o intuito de que ele crescesse, né, sendo uma pessoa de bem, uma pessoa correta, Mãe Yashoda entende que Krishna precisa de limites, assim como qualquer outra criança. E o passatempo se desenrola nesse sentido. E Mãe Yashoda, ela não consegue ver Krishna como Deus. Nenhum dos devotos no mundo espiritual entende Krishna como Deus. E isso acontece por conta da própria energia de Krishna. Então, o amor dela e esse cuidado não é porque Krishna é Deus, é porque Krishna é o filho dela, a pessoa mais querida, sua vida e alma. Não tem ninguém mais importante do que ele para ela. E quando a gente observa o amor que existe no mundo material, mesmo para quem é mãe ou para quem é filho, a gente consegue entender um pouquinho do que acontece com Mãe Yashoda em relação a Krishna. Porque mesmo Prabhupada, que é o nosso acharya, ele fala sobre isso. Ele fala que o amor que existe no mundo espiritual, o que a gente tem mais próximo disso aqui nesse mundo material, é o amor de uma mãe pelo filho. Então, isso é o que mais se aproxima do amor puro por Deus. Porque a mãe, ela age de forma muito desinteressada. Ela vive absorta no cuidado, na segurança do filho. E a gente consegue perceber isso facilmente, né? Com a quantidade de entrega, de renúncia que a mãe vive ao longo de muito tempo, né? Não só durante a infância da criança, mas às vezes por toda uma vida de preocupação, de cuidado, de muita renúncia. Então, renunciando horas de sono, aquela comida quentinha, sair com os amigos, tantas coisas, porque a vida se transforma completamente. Então, o amor, né, e esse contato com o filho transforma completamente a mãe, e esse amor, essa entrega também tem uma potência e uma força muito grande, que age também externamente. Então, nesse passatempo, esse amor tão profundo, tão sublime que Mãe Yashoda tem por Krishna, é também tão forte que é capaz de, imaginem, né, amarrar o próprio Deus. Então, Krishna, como a pessoa suprema, ele não precisa se submeter a nada nem a ninguém. E a única coisa que faz ele querer se submeter é o amor. Então a gente consegue perceber a força que o amor tem para mover, inclusive Deus, né? Para fazer com que ele nos olhe, com que ele nos queira bem e queira brincar, né? Ele está brincando ali com sua devota, com Mãe Yashoda. E é muito especial a gente
poder meditar e contemplar esse passatempo, mesmo antes do mês de Kartika começar, porque a gente vai preparando o nosso coração para entrar nesse humor, né, nessa grande egrégora que vai se formando, todos os devotos, todos meditando, nesse mesmo passatempo, cultivando esse mesmo desejo de se aproximar de Krishna. Então, Mãe Yashoda, né, com esse seu exemplo, com esse seu humor materno, ela está nos mostrando e nos dando esse exemplo de serviço, de entrega e muita inspiração também. Então, se a gente quer ter qualidades e nos encontrarmos dentro de uma plataforma em que o nosso amor e a nossa relação com Deus se estabeleça plenamente, a gente precisa se abrigar em devotos que têm essas qualidades e que alcançaram esse lugar. Então, quando os devotos, né, comentam, se a gente quer ter a qualidade, alguma qualidades, né, de forma geral, que a gente entende que não tem, a gente pode meditar nas pessoas, nas almas perfeitas que têm essas qualidades que a gente almeja. Então, por fazer essa meditação, por glorificar esses devotos gradativamente, essas mesmas qualidades vão se manifestando no nosso coração. E por isso esse também é um mês muito auspicioso, porque a gente se aproxima de uma devota, de Krishna, dentro desse humor perfeito. E todos os dias, né, a gente vai cantar, vai oferecer mexinha de ghee e vai poder orar, pedir a Mãe Yashoda que também ocupe nosso coração, nos ensine a amar Krishna, nos ensine a servi-lo de uma forma desinteressada, perfeita. E os devotos ao longo do mês vão dar várias inspirações aí também de votos. E a gente pode pensar, né? Bom, minha rotina é muito corrida, não consigo assim me comprometer com muito mais coisa do que eu já faço, mas ainda assim, se a gente consegue reservar algum momento do nosso dia para meditar nessas qualidades, nessa força que o amor tem, né, para conquistar Deus e ocupar nossa mente, né, pensando nesse passatempo e desejando em algum momento fazer parte, né, dessa grande família de Vrindavana com os devotos. Então, isso já é algo muito especial, né, de estarmos ocupando nossa mente, toda a nossa estrutura sutil com o mundo espiritual. Então, mesmo para quem não consegue fazer algum voto específico, né, isso é muito particular para cada um, se comprometer com isso, de trazer o mundo espiritual, trazer Casa de Manhã Shoda para nossa mente, para nosso coração ao longo desse mês, poxa, é algo maravilhoso, incrível, né? Mesmo que sejam alguns minutinhos, mas para a gente se absorver nesse passatempo, nessa história e, assim, nos inspirar a partir disso, né, na nossa própria prática espiritual. Então, Mãe Yashoda, ela amarra Krishna, mas ela não quer Krishna só para ela. Ela quer que Krishna seja cuidado, seja amado por todas as pessoas. Então, no mundo espiritual, isso naturalmente já acontece. Então, Mãe Yashoda não fica sozinha cuidando de Krishna. Tem várias outras mães ali da vila, mães de outros meninos, que estão ali ajudando Mãe Yashoda nessa tarefa de ser mãe. Então, ajudando a preparar comida, a dar banho, a colocar para dormir, a vestir, a lavar as roupas. Então, Mãe Yashoda tem várias ajudantes, várias almas que estão ali completamente entregues nesse mesmo humor de serviço. Então, se a gente quer alcançar esse lugar de receber uma casa também em Vrindavana, né? Pensando nesse aspecto assim perfeito de nos encontrarmos assim e nos entendermos como alma, entendemos nossa posição em relação a Krishna e podemos voltar ao mundo espiritual. Então, orar para essas almas que já estão lá, que estão executando esses passatempos, que têm essa relação íntima com Krishna, é muito potente, é muito inspirador e nos fortalece muito. Então,
esse é o convite para esse mês, um mês que vão surgir muitas oportunidades para vocês, assim eu espero, tanto externas, de muito serviço, de muita leitura, né? Aqui no Clube do Livro a gente faz a leitura toda quinta-feira do Krishna Book, às 19 horas. Então, quem quiser participar, está super convidado. E, e também é um momento em que a gente pode se aprofundar, né, nessa entrega perfeita, tá bom? Então, acho que é isso. A gente vai se vendo ao longo desse mês. Eu desejo a todos um ótimo mês de Kártica, com muita inspiração, com muita alegria, que possamos contemplar as qualidades desses devotos perfeitos e nos inspirar em nossa própria prática. Tudo de bom a todos, Hare Krishna.